Olá, tudo bem? Para quem me conhece, eu sou a Aurinda Ferreira. Para quem não me conhece, eu sou a Aurinda Ferreira, orientadora aqui do Camões Pinóquio. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como dar algumas dicas de como a gente pode lidar com essas questões emocionais neste período. Vamos lá? Não é novidade o que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento histórico. Eu ouvi dizer assim, estamos fazendo história, literalmente fazendo história. Estaremos nos livros dos nossos netos, dos nossos bisnetos, quando eles falarem de pandemia, das questões sociais, emocionais, relacionais, de ciências, biologia, enfim, todas as disciplinas. Então, assim, se estamos fazendo história, a gente precisa pensar numa questão, e meu papel hoje, meu objetivo hoje aqui, né, com vocês, é de sinalizar um pouquinho essas questões emocionais que eu tenho percebido. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês, sinalizar, enfim, pontuar uma questão que para mim é muito óbvia, mas talvez não seja tão óbvia para todo mundo. É muito comum a gente ouvir respostas de pessoas justificando a pandemia como um dificultador para algumas questões. E não estou dizendo que seja mentira, não. A pandemia é um grande momento, é um momento em que algumas coisas se tornam um tantinho mais difíceis, ou um tantão, como a gente queira, né? Como cada um esteja sentindo, mas é muito comum também a gente potencializar. Faz parte da nossa essência, né? A gente acaba potencializando e justificando. Não estou minimizando, né? Não é para se minimizar mesmo, não. É um assunto sério e necessário para ser tratado com respeito, com dignidade, com cuidado, com responsabilidade. Mas, assim, nada do que a gente está vivendo, ela apareceu a partir de. Muitas das questões já eram vividas, já eram existentes, a gente só está potencializando. E uma das questões que eu vejo acontecer hoje são as questões relacionais, emocionais das pessoas de uma maneira geral. Desde que esse momento começou, eu tenho percebido que num primeiro estágio a gente tinha adultos muito desesperados, muito perdidos, muito aflitos, muito ansiosos, não só por uma questão prática, mas por uma questão funcional, né, por uma questão econômica, uma expectativa colocada nas alturas, né, uma dúvida, um medo, personalidades que eram controladoras se desesperaram porque o controle ele deixou de existir, deixou de ser uma possibilidade no seu perfil. Então a gente teve que aprender a lidar com essa questão, a gente teve que ser inclusive descontrolado em cima do controle. É muito comum de dizer o seguinte, que na verdade a gente só pode medir até o dia seguinte, olha lá. Então assim, imagine pensar em coisas futuras, né? Bom, então assim, em função disso, o que eu percebo? Temos vivido situações nas famílias, principalmente nas instituições, família, escola, grupos de amigos que se entrelaçam. E se entrelaçam por conta das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Eles hoje são os protagonistas e são os reveladores de um momento que eu considero muito importante e que não dá para ser colocado de lado. É muito comum a gente perceber adolescentes que estão com muito medo, com medo físico inclusive, né? Com crises de ansiedade, com crises de pânico, com o cerceamento da sua reflexão, uma baixa produtividade, né? Então isso tudo é muito possível acontecer e é o que eu tenho visto. No entanto, vocês já me ouviram falar sobre isso, eu tenho certeza, nós que somos adultos da relação, a gente precisa também buscar
situações e possibilidades para melhorar essa questão. Os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças precisam de nós, né? Nós somos responsáveis por eles e precisamos ajudá-los. De que maneira? Vitimizando? Não. Se sentindo culpados? Não, nunca. Compreendendo a situação? Sim. Compreendendo a situação e organizando para uma melhor estratégia de saída. Então, vamos lá. Primeira dica que eu dou, e junto com essa dica, uma revelação que não é tão revelação assim, é bem óbvia, né? Nós não somos feitos para o isolamento. Nós não somos feitos para ficarmos dentro de uma caixinha chamada de casa. A nossa casa, o nosso lar, ele é fundamental para a nossa energia, ele é fundamental para a gente se reabastecer, mas também é importante a gente viver outras coisas. Não estou aqui sugerindo que a gente faça coisas que nos agridem, ou aquilo que a gente não acredita, ou aquilo que nos coloca em perigo. Não é isso. Eu estou falando aqui que a gente precisa possibilitar para os nossos filhos atividades, situações em que eles possam trocar e ver que o mundo ainda precisa ser vivido, ver que o mundo existe e que ele ainda precisa ser cuidado por eles e por nós. Atividades ao ar livre, alguns passeios em família, onde você se cuide, onde você se preserve, onde as coisas possam ser bem monitoradas, bem responsáveis, ele é fundamental, né? Essa semana mesmo, eu estive conversando com uma mãe, que é funcionária de onde eu trabalho, e essa mãe falou comigo sobre o filho dela de 17 anos. Apenas um exemplo. Né? E esse filho está numa situação muito complicada. Ele não sai, ele não conversa, ele está sempre trancado dentro de um quarto, sempre jogando. E uma das questões que ele tem aparecido, ele tem tido alguns ataques de ansiedade e, junto com esses ataques de ansiedade, ele tem somatizado. Então, assim, se ele sente uma dor ou que ele imagina que essa dor exista, ele problematiza e busca um médico. Apesar de exames ter dado tudo ok, ele ainda se sente adoecido. Na verdade, o corpo dele não está adoecido, mas pode vir a adoecer, né? Emocionalmente ele está adoecendo. Então a gente precisa ajudar, orientei para algumas questões, a entrar em contato com pessoas que ele tem afinidade, pessoas que estejam vivendo com o cuidado que ele também está, que para essa mãe é fundamental. Enfim, não estou querendo burlar essa estratégia e não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para pensar em cada um, né? Outro dia eu falando com uma família, uma graça, e aí eles foram dar um passeio, saíram do Rio, foram dar um passeio em Petrópolis. Para aquele dia que essa família não saía desde março, isso foi fenomenal, isso foi revitalizador. E aí é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. A gente precisa dar uma ênfase, a gente precisa cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, de maneira que a gente valorize a questão, o aspecto emocional, né? A gente não pode deixá-lo adoecer, porque o adoecendo esse emocional, os outros aspectos adoecerão junto, sem sombra de dúvida. Então, assim, se exija menos, seja mais benevolente com você, mais benevolente com quem está na sua casa, na sua vida, com as suas crianças, a vida acadêmica. A gente cria uma expectativa e essa expectativa, ela não sai do patamar do andar de cima, ela está sempre lá. E aí, se a gente precisar, se a gente quiser viver um pouquinho mais harmoniosamente, a gente precisa baixar um pouco essa expectativa para lidar com essa situação de uma maneira mais equilibrada, digamos assim. Enfim, eu estou aqui para dizer para você o seguinte: você é o agente da sua vida, não deixe de vivê-la de maneira plena, com saúde, com alegria,
com esperança, né? Saboreando o que ela nos dá. Ficar em casa se lamuriando, ou ficar em casa, ou ficar só em cima dos problemas, isso não vai fazer bem pra gente, tá bom? Conto com você. Bom, se você gostou desse assunto, foi breve, você sabe disso, pra gente poder se conectar. Se você gostou desse assunto, curta, se inscreva nesse canal, mexe lá, aperta o sininho e se tiver alguma sugestão, toca aqui, vamos tentar trocar um pouco mais, tá bom? Conto com vocês. Tchau.